E por aqui, a gente fala agora até às 20 horas sobre as novas relações de consumo. As incertezas relacionadas à disseminação da Covid-19 estão afetando o comportamento dos consumidores. Nos Estados Unidos, 47% dos consumidores consultados no fim de fevereiro já haviam dito estarem evitando fazer compras em shoppings e 32% estavam evitando as lojas físicas de rua. Isso em fevereiro. E para conversar com a gente sobre esse assunto e ajudar a gente a entender ainda mais esse universo de consumo, de relação, de hábito, a gente conversa agora por Skype com a futurista e pioneira no setor da economia criativa como estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade, Lala Dezelim. Boa noite, Lala. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso falar contigo. A gente também conversa com a professora mestre em desenvolvimento socioeconômico, a Carla Buzzarello. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda aqui virtualmente ao programa. Carla? Ela tá com o microfone desligado. Carla, eu acho que tu tá com o microfone desligado. A gente, enquanto tu faz os ajustes aí, tenta ativar o teu microfone. Acho que agora deu? Agora deu, perfeito. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, desculpa aí, né, o imprevisto. Imagina. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês para essa discussão dessa noite. Muito feliz com a presença virtual de vocês aqui no programa para a gente conversar sobre esse assunto que gera muitas dúvidas e para a gente iniciar o nosso bate-papo. O que são os hábitos de consumo e como é que a gente consegue perceber esses hábitos na sociedade? Pode começar, Lala. Eu creio que a Carla está mais preparada que eu para falar disso. Eu quero falar da visão macro de futuro e de negócios, assim, como que a gente chega numa próxima maneira de se organizar para dar conta da questão econômica. Perfeito. Pode começar então, professora. Então, quando a gente fala de consumo, né, claro que eu venho da ótica da administração, um pouquinho da economia também, e principalmente do marketing, que é a minha área de atuação. Então, quando a gente fala de um hábito de consumo, é onde esse consumidor ele está indo e o que vai levar ele a consumir, né? No marketing hoje a gente fala muito da jornada de consumo. Então, vamos pensar num tabuleiro, né, num jogo, por exemplo, que tem as diversas casinhas aí. Quais as casinhas que esse consumidor ele vai estar passando, né? Ele vai estar caminhando para ele chegar até a efetivar uma compra, né? O ato dele de compra. Hoje a gente já está em uma era da informação, né? Em que a tecnologia ela está super em alta e a compra, então, o hábito de consumo ele é influenciado por diversos fatores, né? Que não só, por exemplo, exclusivamente uma oferta, um outdoor como era antes, né? Um simples anúncio. Então existe todo um processo hoje por trás da compra, que eu acredito que é esse bate-papo que a gente vai estar podendo fazer aqui com a Lala também, vem dessa questão um pouco mais macro, um pouco mais de negócios, para a gente discutir um pouquinho isso. Então, diante dessa pandemia aqui, o que as empresas elas podem fazer para captar esse consumidor, né? Bater ali na dor dele, enfim, que já tem um grande medo por trás de tudo, que não é por conta do consumo, né, mas por conta da saúde. Então, o que a gente pode fazer para estar captando e buscando esse consumidor hoje no mercado? Uhum. Lala? Eu tenho a impressão que a primeira coisa é entender que eu sou futurista desde 95, né? E qualquer pessoa que tenha visto um trabalho meu sabe que faz 20 anos que eu digo, vivemos a maior transição da história da humanidade. Porque a gente sabe que está passando por uma transição de modelo, que isso era inevitável. Uhum. E que não se sabia qual ia ser o detonador disto. No caso, está sendo o corona. O corona trouxe assim, bateu na nossa cara com tudo, a nossa necessidade de rever modelos e formas de proceder. E isso é uma oportunidade, tem uma coisa terrível e, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade de fazer uma transição que era muito necessária que fosse feita. Uhum. Que transição é essa? Primeiro,
incapacidade nossa como mundo, como sociedade, de lidar com algo como a gente está vivendo, é devido ao fato de que a gente tem um mundo que está operando de forma exponencial, porque a gente está em rede. A rede, como ela acontece fora do tempo e do espaço, né? Você fala pela internet com qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer tempo. Ela tem uma dinâmica exponencial, mas nós e o planeta e o tempo somos lineares. Então, a gente tem um mundo que se transforma exponencialmente e a nossa capacidade de resposta é linear. Então, isso aqui vai ficando assim, e vai esticando até o momento que não dá mais. Então, a gente vê agora que a gente tem um desenvolvimento exponencial da doença e uma capacidade de resposta linear. Então, a primeira coisa que fica evidente é que a gente precisa ser exponencial também. O que é exponencial, para quem não sabe? Pensa o seguinte, linear é 5 e 5 dá 10. Exponencial é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 3.125. O que é exponencial? A quantidade de mensagens que você recebe. O que é linear? O seu tempo de ler a mensagem, sobretudo. Então, são duas coisas muito descoladas. Então, como é que dá para dar conta do exponencial? E aí entra na questão dos negócios. Eu preciso de duas coisas. Não tem como não operar com tecnologia. Estamos nós aqui juntos, graças à tecnologia. Mas a outra coisa que permite tornar exponencial o que não é, por exemplo, cada um de nós tem um limite de tempo, mas se cada um junta um pouquinho de tempo, a gente acaba tendo um tempo exponencial, cada um faz uma parte e a gente consegue dar conta disso. A gente precisa, então, de tecnologia e colaboração. Ancorando isso no universo dos negócios. Primeiro, qual o teu tipo de negócio? Se o teu negócio não atende a necessidades do mundo, cuida dele. Porque quando você tem um contexto assim, você tem que escolher entre algo que é extremamente importante, que cuida do bem comum, que tem uma visão de futuro e algo que não, você vai acabar escolhendo esse aqui. Então, primeira coisa, o teu negócio precisa cuidar de algo, ele tem que servir a algo do bem comum, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um diferencial. Se ele não tem isso, a coisa está complicada. Segunda coisa, que para mim é a coisa mais importante. Não é possível no século XXI, porque ele é muito complexo, a gente operar sozinho. Não dá para fazer mais nada sozinho. O empreendedor sozinho foi uma coisa do século XX. O século XXI não dá. E não dá isso em qualquer âmbito da vida. Pensa assim, a gente agora com os nossos idosos. Olha que trabalho que é. Cada um cuidando do seu idoso, da sua criança, etc., agora que nós estamos isolados. A gente tem a noção da dimensão, da importância do coletivo. Por exemplo, quando uma criança vai para a escola e tem um que cuida de vários, uau, como isso resolve o problema de muitos. Agora a gente está fazendo tudo um para um e a gente vê que é inviável. Quando a gente vai no restaurante e tem alguém que está fazendo comida para muitos, a gente vê o quanto a gente ganha com isso. Agora que a gente tem cada um fazer sua comida todo dia, a gente vê como é complexo. Então, a questão toda que a gente precisa ajustar muito rapidamente é aprender a operar em conjunto. Isso quer dizer o quê? Eu sou uma empresa, nós somos todos micro e pequenas empresas no país, né? 75% do PIB e 96% dos negócios. Não vai dar para cada um resolver sua vida sozinho. A gente como indivíduo, eu tenho que comprar. Bom, primeira coisa, por que a gente não faz compras coletivas? Por que a gente não se organiza em outras formas, como, por exemplo, o CSA? Eu tenho o produtor de orgânico que me entrega o orgânico, é um dos serviços que continua, por exemplo, muito importante. A gente vai ter que se reorganizar como consumidores e como fornecedores para fazer coisas juntas. Todo o nosso trabalho é para isso. E depois eu queria até convidar, porque a gente, como sabe dessa urgência, a gente preparou algumas ações abertas, que se puder, Beatriz, queria até fazer um convite, elas são abertas. Com certeza.
Ah, maravilha. A gente tem. Eu vou colocar no chat aqui, porque aí, quem sabe, você pode colocar para os nossos ouvintes. Uhum. Ah, não, isso aqui não é um chat. Deixa eu ver, cadê o chat? Tá. Aqui. A gente tem 3 tipos de atividade. Já que começamos aqui a nossa conversa ouvindo sobre. Aqui está meu Instagram. Uhum. Para quem quiser, mas deixa eu copiar aqui as ações. A gente tem a primeira ação para preparar indivíduos, para a gente dar conta dessa mudança. E ela é baseada na jornada do herói. Então, você se inscreve e você recebe a cada dia um áudio e uma missão para ajudar a gente a dar conta disso. Uhum. São grupos de estudo do nosso livro que chama Novas Economias Viabilizando Futuros, que é economia, como que teu negócio gera valor e passa a ser cada vez mais querido, economia compartilhada, como nós vamos compartilhar a infraestrutura, da mesma maneira que a gente já usa Uber ou Airbnb, a gente pode compartilhar espaço, compartilhar insumos, compartilhar maquinário, economia colaborativa, que é cada um faz um pedaço, isso é bom para todo mundo, e inclusive uma economia multivalores, onde a gente otimiza nossa vida e recursos, usando não só moeda, mas troca de outros tipos de recursos. Uhum. E a terceira atividade vai ser da mesma maneira, são 24 áudios com missões para pequenos empreendedores, que somos a maioria, né? Uhum. Profissionais autônomos e empreendedores. Que se inscrevendo, você recebe a cada dia um áudio, uma missão, um áudio, uma missão, porque essa é a coisa mais urgente, é cuidar dos micro e pequenos, para preparar para essa colaboração, para preparar para a característica do século XXI, que é operar com novas economias e com colaboração. Não sei se a tua experiência também mostra, Carla, da importância de agir em grupo, de que não dá mais para cada um sozinho resolver as coisas. Sim, Wala, certamente, e algo que muito tem me incomodado nessa situação de crise que nós estamos é ainda muito se querer trabalhar sozinho, né? Ainda se quer muito sozinho, sendo que a situação ela já nos mostra que nós precisamos ser solidários e, acima de tudo, colaborativos nesse momento, né? Que a gente só vai sair de uma crise econômica se a gente trabalhar junto, né? Se eu pegar o meu parceiro aqui, pequenos comércios, por exemplo, que é o que está latente no momento, que é os que estão fechados, né? Eu não trabalho com delivery, eu não trabalho com digital, eu não trabalho com nada. Poxa, se reinventa, tá na hora, né? Já bateu na porta. Então, as tendências que vinham, vai acontecer, elas chegaram e elas estão acontecendo, né? Então, muito me incomoda ainda ter o pequeno empreendedor, enfim, que é o que eu trabalho, né? Ainda querendo trabalhar sozinho, ainda querendo nesse mercado achar que vai ficar sozinho. Não, se junta com alguém, faz um delivery junto aí com o pessoal da tua região, todo mundo vai ganhar, né? Pensa no coletivo, pensa junto. Me parece que está querendo se procurar um culpado, e isso vem muito da tendência do ser humano, né? Quando tem um erro, eu quero achar um culpado e não uma solução. Então, nós estamos no olho do furacão, como é que eu vou achar a solução? É justamente esse momento. Nós fomos forçados a uma parada, a olhar para dentro, né, dos nossos negócios, das nossas vidas e criar novas estratégias e entender que essa tendência que se falava lá atrás, hoje ela é uma realidade. Eu preciso agir no coletivo, eu preciso ter estratégias coletivas, porque a geração que a gente tem hoje de consumidores e os novos consumidores que vêm por aí muito mais, é uma geração que ela é colaborativa por natureza, né? Então, e a tendência dessas novas gerações que estão vindo é ser cada vez mais colaborativa, né? Cada vez mais solidária. Então, por que a empresa e por que um negócio ele não vai se adaptar a essa geração, sendo que é o consumo? Se não tem o consumidor, se eu não capto o consumidor, não faz sentido a essência do meu negócio, né? Não faz sentido a minha existência enquanto negócio. Então, realmente, né, a prática hoje ela vem mostrando isso, e eu acredito muito forte que quem vai conseguir sair dessa crise e ter uma retomada muito mais rápida e muito mais agressiva na economia é quem conseguir trabalhar em conjunto e quem conseguir desenvolver o pensamento do coletivo, né? É uma crise de saúde, não tem um culpado, aconteceu, a situação ela está posta e a gente tem que olhar como que eu vou sair dessa
né? Vamos dar as mãos aí de luva, de máscara, né? Mantendo o distanciamento social, mas vamos dar as mãos e juntos para a gente superar isso. Exatamente. Eu tenho a mesma percepção, que só colaborando é a única chance. E você sabe que isso é uma coisa que a gente observa na própria vida, né? A vida é um projeto bem sucedido, tem 4 bilhões de anos. E a vida sempre vai assim, ela vai se organizando em sistemas mais complexos. Não sei se vocês sabem que as nossas células, antes, eram micro-organismos independentes, seres unicelulares independentes, que num contexto adverso, como esse que a gente tem, se juntaram. Porque a mitocôndria, por exemplo, que é quem é responsável pela respiração celular, era uma criaturinha. Cada um era uma criaturinha que juntou e virou uma célula. Então, nós temos que operar da mesma maneira. Cada um faz uma parte que sirva ao todo. Aí dá para dar conta do exponencial. E o bacana é que isso pode tornar a vida muito mais agradável. Vou dar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma casa noturna, né? Você tem um espaço, você tem uma estrutura, você tem uma cozinha, você opera alguns dias da semana, algumas horas. Tem dias onde está vazio e na parte, sei lá, durante o dia nada acontece. Aí você tem essa casa noturna. Uau, como que ela vai dar conta desse espaço? Aí você tem uma marmiteira, por exemplo. Essa marmiteira, ela também tem um espaço, ela também tem alguém que entrega comida, né? Tem a cozinha e tal. Aí você tem uma pequena editora de livros autônomos e você tem um tatuador. Cada um deles tem um espaço, cada um deles tem um sistema de comunicação, cada um deles tem um sistema de captação de consumidores. Por que não junta tudo no mesmo lugar? Então, durante o dia é usado para fazer a comida para entrega, a cozinha, que de noite é da balada. Na balada, o tatuador está ali também. Eu vou na balada, eu tatuo, eu vou na balada, eu vejo os livros. De repente, a comida pode entregar junto com o livro. Você está aí na quarentena, você não quer alimento para duas coisas, espírito e corpo? E assim, é esse tipo de arranjo que a gente vai ter que fazer. Porque aí o que acontece? Eu divido meus custos por 4, então eu tenho que arcar com 1/4 de custo, e eu multiplico o meu público por 4. Porque eu passo a ter o público da balada, da alimentação, da editora e do tatuador servindo para todo mundo. Então, é esse tipo de lógica que a gente precisa ter. O que a gente observou nessas 3 décadas trabalhando com isso? Que o problema é que colaborar não é simples. Colaborar, você tem, né? É muito complexo. Quantos projetos de colaboração você já entrou que começa todo mundo cheio de amor para dar e dali a pouco, puf. Então, nós estamos há 20 anos trabalhando com tecnologias para colaboração. Repara, onde existe muita colaboração, como no carnaval, na igreja, o que tem? Primeiro, você tem uma visão comum de mundo. Todo mundo quer o mesmo mundo, seja que a minha escola ganhe ou que eu alcance o mesmo reino dos céus. Depois tem uma cultura comum. Você tem uma série de práticas, né? Os encontros na religião, os encontros da escola de samba. Você tem alguns acordos, como regras do jogo, isso pode, isso não pode. Você tem um investimento de todo mundo no coletivo, uma dedicação. Então, a gente observa que para que a colaboração aconteça, precisa disso, precisa método. Por isso que a gente está a toque de caixa disponibilizando essas coisas para a gente aproveitar essa quarentena e mudar as nossas lentes. Porque qual é o problema, gente? A gente está tendo que apertar a tecla refresh muito rápido. Aquilo que a gente achava que ia poder fazer em anos, nós vamos ter que fazer em semanas. Porque de vez em quando acontece isso no mundo. Tem uma hora que a coisa muda. Como, sei lá, pensar um exemplo, tem essas transições históricas, elas acontecem, tem um momento que acontece. Então, pense o seguinte, a mudança de pássaro a ovo, você está ali, confortável, no ovo, confortável, tal. Chega um dia que a casca quebra. E aí, ou você vai virar pássaro, ou alguma coisa não agradável vai acontecer com você ali dentro do ovo. Mesma coisa um parto, tem uma hora que é a hora, é aquele momento. E esse momento é agora.
Por isso é uma maravilha estar falando com vocês. Porque é agora, não dá para deixar para daqui a pouco. Aproveita teu tempo. Sai do medo, mantenha o teu prumo. A gente vai chegar num lugar, nós vamos fazer uma travessia muito dura, porém necessária, para dar um reset. Mas nós vamos chegar num lugar mais legal. Eu não sei se vocês sentem isso, mas a gente já chegou. A gente descobriu uma força interior que não sabia, a gente descobriu que as pessoas são mais colaborativas do que imaginava, a gente está tendo um tempo de estudo. Aproveita esse tempo, aproveita, estuda, se transforma, porque quando você abrir a porta e sair lá fora, o mundo vai ser outro. A casca do ovo quebrou, vamos virar pássaro. Perfeito. Antes de a gente continuar falando sobre isso, você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste através do youtube.com/rádio Cidade em Dia. Manda pra cá a sua dúvida sobre os novos hábitos de consumo. A gente te espera no 48991564777. Agora são 19h32. A gente vai fazer uma breve pausa, mas a gente volta já já. Programa Atual. Voltamos aqui no programa atual desta quarta-feira, 8 de abril, e você pode interagir com a gente pelo 48991564777. Voltando aqui ao nosso assunto, nós estamos falando com a Lala Dezelin e com a Carla Buzzarello sobre os novos hábitos de consumo a partir da pandemia do coronavírus. Voltando ao nosso assunto aqui do primeiro bloco, a Lala comentou sobre a questão da tecnologia, né? E até estava comentando com a Carla antes do programa que muitas plataformas que a gente está utilizando agora, seja o Zoom, seja Hangout, seja o próprio Skype, elas já existiam, né, em outras plataformas tecnológicas, mas agora elas estão sendo mais utilizadas. A gente precisa treinar esse nosso olhar, e principalmente o pessoal de negócios, de mercado, enfim, treinar esse olhar para identificar as coisas que já estão aqui que a gente pode utilizar? Com certeza, né, Carla? Porque reinventar rodas não dá. A primeira coisa é ver o que já tem que serve. Isso aí. Nós temos também para vendas, né, plataformas prontas, né? Temos a lojinha chamada do próprio Instagram e do Facebook, então ali tu já consegue ofertar e oferecer produtos. O WhatsApp, uma lista de contatos, e hoje muita gente usa toda a comunicação pelo próprio WhatsApp, então já dá para fazer ali ofertas e mostrar o teu produto, enfim, trabalhar e não deixar porque a porta ficou fechada, não deixar de fazer esse trabalho, né? Então não dá para a gente simplesmente, diante da situação, cruzar o braço e dizer, não tem nada o que fazer, eu quero abrir a minha porta. Tem 1 milhão de portas abertas, que é a internet, que pode fazer alcançar o mercado do mundo todo, inclusive, né? Não só o regional, só o local. Então, assim, tem que se reinventar. Eu acredito que o momento, né? Toda a discussão que a gente já teve anteriormente, o momento ele está nos forçando a nos reinventar e sairá mais adaptado quem aceitar essa pressão que vem de fora, né? Para a readaptação. Então, eu sou professora também, então do dia para a noite, literalmente de um dia para o outro, nós tivemos que adaptar toda a nossa metodologia para um sistema presencial, de sala de aula, de slide, de quadro negro, para um sistema digital e ter ali uma sala digital com os alunos, claro, né, a aula presencial não é EAD porque o professor está ao vivo no momento, mas tivemos que nos forçar literalmente de um dia para o outro a mudar toda a nossa metodologia para cativar o aluno. E é assim, em todos os negócios eles têm que entender que essa mudança ela é necessária. Ou a gente para e cruza os braços e reclama de uma situação que, como eu já falei, não tem culpado, não se sabe ainda a cura e quando que vai se acabar, então é uma incerteza muito grande e uma ameaça também, né? Ou a gente cruza os braços e reclama e procura um culpado, ou a gente pega todas essas plataformas que estão disponíveis, a maioria delas gratuitamente, com um excelente serviço, e se reinventa, se readapta nesse mercado, visando o consumidor que ele já está na plataforma, né? Que ele já está no digital. Uhum. A gente está vendo aquilo que a Carla falou no começo. Todo mundo estava relutando, e agora tem que... É esse o caminho. Não dá para dizer, eu não gosto de tecnologia. Tem que usar. E tem muitas oportunidades. Eu trabalhei 12 anos pelo mundo,
a partir de 2004, 2005, nos anos que eu trabalhei na ONU com novas economias. Então, eu já tinha essa prática de trabalho remoto. E a gente, com a fluxonomia, que é essa combinação de futuro e novas economias, eu dei uma pós aí era em Curitiba. E daí eu vi que não dava, porque era insustentável, era muito caro para todo mundo ir. Então, a gente trabalha online, telepresencial desde então. E com clientes é incrível, porque as nossas consultorias, por exemplo, quando a gente preparava para trabalho remoto, em um mês eles já ganhavam 10 vezes o que tinha custado a consultoria só de economia, por exemplo, com o SESC do Rio Grande do Sul. Eram gestores do estado inteiro. Imagina a economia de tempo, deslocamento, hotel, etc. Então, todas essas coisas são muito positivas, desde que a gente saiba realmente se reinventar. Tem o copo cheio e o copo vazio, qual que a gente vai enxergar, né? E por exemplo, o Sebrae, que é incrível, né? E o Sebrae agora, uau, né? Somos todos micro e pequenos, então imagina como o Sebrae está a 1000 por hora. E a Paraíba, que é sempre muito inovadora, inclusive em economia criativa, eles estão fazendo a toque de caixa uma feira internacional de negócios criativos e colaborativos, todinho online. Que legal. Com marketplace se quiser, entra lá no Sebrae da Paraíba. Se você é um artesão, se você tem um negócio criativo, é moda, é design, é arquitetura, enfim, é imenso o campo dos negócios criativos, você pode participar dessa feira que vai ser de 4 a 10 de maio. E aí, já dizendo, vamos para isso. E sim, todo mundo que estava relutante em passar para o digital, e aí a gente vai experimentar e vai ajustar processos e maneiras, mas tem que ter rodada de negócio. A gente trabalha, por exemplo, organizando rodadas de negócio telepresenciais, showcase, né? Você mostrar o teu trabalho telepresencial, todas essas coisas dá para fazer muito melhor. Porque se você tem, por exemplo, um comprador internacional, você ir até ele ou ele até você é caríssimo. Agora, você fazer um showcase pelo Zoom, por exemplo, sim, é incrível. Eu continuo fã do Zoom, aliás, deixa eu dizer, não tenho medo do Zoom, Zoom é incrível. A sua privacidade está muito mais ameaçada em qualquer das redes sociais que você está do que no Zoom. Fica tranquilo com o Zoom, porque ele dá muito pouco problema. Perfeito. A Lala comentou sobre aquele exemplo fantástico de quando a casca do ovo quebra e a gente tem que escolher em voar ou ficar ali, né? Vocês acreditam que vai existir um mundo pré e pós-coronavírus? Que esse momento é, de fato, esse ovo quebrando? Eu não tenho nenhuma dúvida. E eu adoraria, assim, se é para ter alguma mensagem desse nosso encontro, por favor, não subestime o momento atual. Nós já estamos nessa transição. A casca do ovo quebrou. O mundo não é mais o mesmo. Não é só questão que, meu Deus, eu estou aqui em casa, aí eu vou descapitalizar alguns meses e depois vou sair lá fora. Não, é outra coisa. O mundo mudou. E isso é bom. Isto é duro, mas isso é bom. É como parto também, né, gente? Parto é doído, mas tem coisa mais legal do que aquilo que nasce? Professora? Então, eu acredito certamente que esse é o momento da transição que a gente, né, como a Lala falou lá no início, que a gente tanto falava, tanto anunciava, ele chegou e veio muito abruptamente para nós. Então, é isso, né? A gente está passando, daí pegando um pouco na questão do comportamento humano, que tudo que rege, né, a lei desse mundo é o comportamento humano, né, de negócios, claramente, a gente entende que nós estamos passando por um momento traumático. Então, o trauma por si só ele já nos transforma, né? Então, o fato de a gente não estar podendo sair de casa acaba nos forçando a mudar os hábitos de consumo. Então, há uma mudança de consumo. Nós estamos sendo forçados a estudar de forma diferente, um monte de cursos online legais, um monte de live legal, um monte de conteúdo muito interessante disponível gratuitamente de forma digital. A informação ela já está chegando para nós de uma forma diferenciada.
Além de tudo isso, a gente está distante, né, daqueles que amamos. Então a gente não pode ter o toque, não pode ter o abraço, não pode ter o cumprimento. Então isso vai ficar por um período longo ali, pelo menos uns 4 ou 5 meses, né, até tudo isso passar. Então isso vai nos transformando. Então quando a gente sair de tudo isso, não dá para dizer que a gente vai sair igual. Né? Não dá para dizer que o comportamento humano ele vai ser igual. Então vai ter certamente um mundo pós-coronavírus que vai ser diferenciado. Perfeito. É interessante isso que você falou, né, de estar fora também do contato, tá? Porque estávamos, na verdade, uma sociedade muito quase adolescente, né? Não sei se você sente isso, porque como hábitos de consumo, por exemplo, de adolescente, até de comida, é muito engraçado. É hambúrguer, é o bolo da vovó, é pipoca, tem não sei o que, era tudo assim. Agora que a gente está precisando se cuidar, aí todo mundo fala, opa, melhor é eu comer melhor e tal. E também um jeito de viver pensando só no agora, no hoje, no meu prazer imediato, sem ver as consequências sistêmicas, sem ver as consequências para o planeta, sem ver as consequências para você amanhã. E eu acho que isso tudo está nos forçando a um amadurecimento mesmo, sabe? Acho que a gente vai sair mais maduro, maduro, mais resiliente, mais maduro nas escolhas, sobretudo da onde a gente investe, sabe? Acho que amadurecer é saber onde você investe tudo. Aonde você investe teu tempo, porque é uma loucura, gente, o que dá para fazer com o tempo. Essa coisa da lógica colaborativa, vou dar um exemplo. Na época da Copa do Mundo, eu fiz umas contas. 2 horas vendo um jogo, existem sistemas em que, agora, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está ensinando online, né? 2 horas de um jogo com 60% da população assistindo, era o equivalente em anos letivos a 303 mil anos letivos. Imagina tudo que dá para ensinar. Então, como a gente converge o nosso tempo? A gente sabe que se a gente junta a inteligência coletiva, é incrível o que dá para fazer. Tem um outro exemplo que eu adoro. Sabe os CAPTCHAs? Essas letrinhas que a gente põe quando vai fazer uma compra para mostrar que não somos um robô? Quando a gente põe as 4 letras, tem uma coisa chamada reCAPTCHAs, que cada uma dessas 4 letras é um pedacinho de uma palavra, de um livro que coletivamente a gente digitaliza. Então imagina assim, você tem uma Bíblia antiga, que ninguém pode pesquisar porque não está digitalizada. E a gente, de 4 em 4 letras, digitaliza 2 milhões de livros por ano. Nossa. Então, a convergência do nosso tempo, da nossa inteligência, do nosso recurso, tudo isso é capaz de solucionar qualquer coisa. A gente nunca teve, como agora, conhecimento, recursos e pessoas para fazer tudo o que deseja. O que não teve até o momento? A escolha. Agora a gente tem o tempo de estudar, de pensar e dizer, uau, o que eu estou escolhendo? E segunda coisa é a convergência. É o fazer junto. A gente vai cada um para um lado, assim. Aqui e agora a gente está vendo a importância do fazer junto e a gente está aprendendo a usar a ferramenta do fazer junto, que é o digital. Quem sabe a gente vai aprender a usar melhor também as redes sociais. Porque as redes sociais têm um poder de transformação muito grande desde que a gente use bem, né, gente? Em vez de ficar disseminando fake news apavorante, vamos se juntar para ver grupos de apoio, grupos de estudo, todas essas coisas, que é para isso que a rede foi feita. Eu tinha um amigo, o Edgar Gouveia Júnior, aliás, aproveito para dizer, vai lá e olha, gente, ele criou um game para jovens, vou botar aqui no chat também, chamada Jornada X, que é um game de mudar o mundo de verdade para jovens. E ele sempre diz que, olhando um smartphone e o uso que a gente faz dele, o Steve Jobs deveria estar se virando na cova, dizendo, não foi para isso, gente, não foi para fotografar, olha, fazer selfie de besteira, que eu inventei isso aí para a gente poder se juntar. Então, acho que agora o Steve Jobs deve estar mais feliz, porque agora estamos começando a usar para isso.
Gente, nosso programa já está se encaminhando para a reta final, infelizmente. Ainda tinha muito assunto para a gente discorrer durante o programa, mas quero abrir os microfones para vocês deixarem uma última mensagem para os nossos ouvintes sobre esses novos hábitos, sobre essa revolução que a gente está vivendo, sobre esse novo momento. Fiquem à vontade. Então, é um momento que a gente, né, muita gente acaba procurando, enfim, a gente pelo marketing, pela consultoria que a gente faz, querendo resposta, querendo uma receita de bolo, mas é um momento que não tem como a gente prever como vai ser o futuro, né, porque estamos no meio do olho do furacão, mas uma coisa é certa, ele vai passar, e ele vai passar e a gente vai ter um mundo, eu acredito fortemente, um mundo muito melhor quando a gente passar por tudo isso, as pessoas estarão melhores, mais resilientes, mais calmas, mais seguras e mais tranquilas, né? Eu acredito muito nisso, que quando a gente, aproveitando esse tempo, esse momento, a gente vai sair muito melhor, os negócios, as relações também de negócio vão ser melhores, essa tendência colaborativa vai se tornar uma realidade, eu acredito, pela necessidade também, e pela percepção e visão de mundo. Então, a mensagem que a gente deixa aqui, que eu deixo nesse momento, nessa noite, é olhar o copo meio cheio, né? Apesar do medo, apesar do cansaço, apesar de ver o fluxo de caixa ali comprometido, o capital de giro se acabando, respira, mantenha a serenidade, entende que é um momento que vai passar e que nesse momento a gente precisa ser racional e não emotivo, né? Usar a nossa razão para criar um planejamento estratégico de crise mesmo, para vivenciar essa crise, para passar por isso e estar pronto para a retomada, que ela vai vir, ela vai chegar e vai ser, né, ainda neste ano. Então, se a gente para pensar, o que são 4 meses, né? Era tudo tão rápido, passava tão rápido, então 4 meses vai ser doído, vai ser difícil, como ela colocou no início, mas ele vai passar e vai nos transformar. Então, vamos olhar o copo meio cheio, né? Vamos olhar as oportunidades que a gente tem, vamos aproveitar para estudar, planejar. E só fazendo um adendo nessa última fala da Laura também, vamos aprender a utilizar a tecnologia de forma positiva, né? E não viciados na tecnologia, distante da família, distante do trabalho, distante de todo mundo, porque a gente acabou ficando viciado na tecnologia. Mas usar ela a nosso favor para fazer negócio, para fazer amigos, para fazer redes de relacionamento, para ser produtivos e crescer. Então, eu desejo muito, muito, muito sucesso aí para todo mundo e seguimos juntos nesse isolamento, né? Nessa quarentena. Perfeito. Lala? Olha, a gente está sendo muito, muito procurado, sabe? Porque, na verdade, a gente antevia que alguma coisa assim, não sabia qual ia ser o detonador, mas sabia que ia chegar um momento de transição, e a gente está preparado para isso há muito tempo. Então, a gente preparou pessoas em trabalhar com o futuro, novas economias e colaboração, preparou ferramentas, preparou formações. Então, a gente tem um passo a passo de como fazer isso, tem ele aberto, como eu falei, né? Tanto a coisa do indivíduo, da jornada do herói para ajudar a mudar a chavinha, quanto os grupos de estudo aí do livro das novas economias viabilizando futuros e as questões de empreendedorismo, e a gente tem também formações online, tele para isso, para quem tiver dinheiro agora para investir em algo, é um excelente investimento para você fazer. E estamos preparando também as mentorias e assessorias em pool para as micro e pequenas empresas. Então, fica aí, chega perto, aproveita tudo isso que a gente está disponibilizando e chega junto para que a gente possa fazer essa transição, porque dá muito para fazer outras coisas. Por exemplo, quando a gente considera recursos não monetários, e é uma das coisas que a gente trabalha considerando 4 tipos de capitais, digamos, e que é, quando a gente olha a economia, ela não é feita só de fluxo de moeda, ela é feita de fluxo de conhecimento, principalmente, e conhecimento sempre existe. Ela é feita do fluxo de infraestrutura, e existe muita infraestrutura, muitos espaços ociosos, equipamentos ociosos, materiais, matérias-primas, recursos naturais. A gente tem
possibilidade de acesso a redes e mercados e parceiros, que a gente chama de recursos sociais, são os recursos do fazer junto, existe tempo, existe um monte de recurso além da moeda. Então, agora você vai estar descapitalizado. É muito importante que você enxergue os teus recursos além do monetário. Que recursos você tem para trocar? Isso é uma tendência, isso vai ser muito forte. Em 2001, na crise da Argentina, 1 a cada 6 habitantes do país tinha a troca como um elemento muito forte na maneira como lidava com a economia. A partir da crise de 2008, a economia compartilhada aumentou muito, foi aí que surgiram a Airbnb, Uber e os marketplaces que convergem vendas, que isso é uma tendência também. Não tenta ter a tua lojinha online sozinho, se junta. Certamente você sozinho, E agora a gente vai ver um recrudescimento de trocas não monetárias. Em 2008 já foram criadas plataformas, entra lá, por exemplo, na Tradac, T-A-R-A-D-A-Q, que é de troca de excedentes. Então, por exemplo, você é uma escola de inglês que precisa de um ar-condicionado. Você troca com aulas de inglês por ar-condicionado dentro dessa plataforma. E isso vai ser muito necessário. Você perceber os recursos não monetários. Isso é bom não só para dar conta de um momento de descapitalização como agora, mas quando você tem dinheiro, você percebe o quê? Que há coisas que só podem ser feitas com dinheiro diretamente, mas há coisas que podem ser feitas por troca. E se você usa isso, você acaba tendo 4 vezes a quantidade de capital. Porque você pode, por exemplo, fazer troca de competências e de conhecimentos diretamente, sem envolver moeda. E aí você usa a tua moeda melhor. Então, é esse tipo de noção, é essa noção de qual é o propósito do teu negócio, que necessidade ele atende. Será que ele realmente precisa de tanta infraestrutura? Quais são os teus semelhantes? Será que você não podia se juntar? A própria ideia de concorrente, ela vai ter que mudar. Porque o teu concorrente é com quem você vai colaborar. Ele precisa das mesmas matérias-primas, ele precisa da mesma logística, e cada um, sabe cerveja artesanal, que todos nós adoramos? Eles cresceram porque eles fazem isso. Eles compartilham, cada um deles tem um nicho de público. E eles compartilham infraestrutura, eles compartilham matéria-prima, etc. E com isso eles conseguem fazer. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa. E aí a gente está muito feliz que nossas fluxonomistas têm tanto a preparação para isso, quanto as ferramentas e métodos. Então, aproveita do que a gente está disponibilizando gratuitamente. Dá para saber acompanhando a gente nas redes sociais, meu site, Lala Denzelin, e também no Instagram, ou você procurando por fluxonomia, ou até provavelmente aqui na rádio você já tem aí todos os links para ter acesso a todos esses benefícios que a gente está, já que estamos todos em quarentena, a gente resolveu investir no coletivo. Estamos todos dedicados a trabalho muito intensamente a tornar acessível tudo isso que é muito necessário agora. Que legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Um bom trabalho e uma ótima noite. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho. Um prazer te conhecer, Carla. Prazer todo meu, Lala. Obrigada. Obrigada. Nós conversamos com a futurista e pioneira no setor da economia criativa como estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade, Lala Denzelin, e com a professora mestra em desenvolvimento socioeconômico, a Carla Buzzarello, sobre os novos hábitos de consumo a partir da pandemia do coronavírus. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar o youtube.com/Rádio Cidade em Dia e procurar pelo programa atual. Você fica agora com Boa Noite Cidade, comandado pelo Taylor Topanotti. Obrigada pela sua companhia. A gente tem um encontro marcado amanhã aqui, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim.